Olá, meus amigos e minhas amigas inscritos aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vim trazer um tema um tanto quanto recorrente. Via de regra, não posso nem dizer que seja através de entrevistas ou nada. É o pessoal que para mesmo na rua, sabe que a gente é advogado trabalhista e acaba fazendo uma pergunta muito comum, muito recorrente. Qual é essa pergunta? Quero sair da empresa, mas não quero pedir demissão e o meu patrão, o meu empregador, ele não promove a minha demissão, ele não faz a minha demissão. Essa é a pergunta que reiteradamente é me feita, seja em ligações, até mesmo consultas, e muitas vezes pessoas que conhecem, né, a gente que sabe que advoga, faz essa pergunta. É uma questão bem, como é que eu posso falar, bem delicada, né? Porque o que acontece? Vamos explicar um pouco sobre essas questões de demissão, né? Via de regra, o empregado não quer pedir demissão, mas está insatisfeito com o seu emprego e acaba forçando até uma demissão. Isso é um caminho muito perigoso. Por quê? Porque você pode muitas vezes incorrer em faltas e o empregador, por sua vez, vai aplicar as punições cabíveis, podendo desaguar numa justa causa. Aí a coisa fica muito mais complicada do que propriamente pedir demissão. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Não há na legislação trabalhista algo que obrigue o empregador a fazer a sua demissão sem justa causa, lhe pagando aí aviso prévio, lhe pagando a multa dos 40%, possibilitando que você faça o saque do FGTS, possibilitando que você venha a oferir o benefício do seguro-desemprego. Não existe esta modalidade, não existe essa possibilidade, simplesmente falar assim, o patrão não quer me mandar embora, o que eu faço? Veja só, numa condição como essa, delicada como essa, não tem muito o que fazer, senão pedir demissão ou, na melhor das hipóteses, com o advento da reforma trabalhista, se possibilitou a rescisão por mútuo acordo. O que é o mútuo acordo? Quando ambas as partes, empregador e empregado, ou seja, o seu patrão e você aí, resolvem fazer uma rescisão, uma extinção do contrato por mútuo acordo. Isso existe sim a previsão na lei, existe esta possibilidade. Como é que ela ocorre? Então, as partes chegam num consenso, né, de que vão extinguir o contrato por mútuo acordo, e ao invés do empregador pagar a multa de 40%, essa multa cai pela metade, ou seja, cai para 20%. Tá? A mesma coisa acontece com o aviso prévio. O aviso prévio, ao invés de ser pago na sua integralidade, ele vai ser pago pela metade. E aí o empregado vai receber lá, se tiver, né, férias vencidas, proporcionais, 13º proporcional, saldo de salário, e ele ainda consegue soerguer, levantar, sacar lá na Caixa Econômica até 80% do valor depositado na sua conta vinculada do FGTS. Então você não saca tudo, você só consegue sacar 80% deste saldo para fins rescisórios que consta lá na sua conta no FGTS. E naturalmente, nesta modalidade, também não há previsão do empregado receber o seguro-desemprego. Isso em nenhum percentual reduzido, nada. Simplesmente não recebe o seguro-desemprego. Mas aí as pessoas se sentem injustiçadas e falam assim, poxa, mas Tiago, eu vou perder os meus direitos? Na verdade, só tem direito à multa dos 40% e o aviso prévio de forma integral aquele empregado que foi demitido sem justa causa. Além disso, não há esse direito específico na lei. Então, você não vai conseguir fazer com que o empregador te mande embora e ainda seja assegurado os 40% e o aviso prévio em razão desta sua vontade, vamos chamar assim, né? Agora, existe também uma outra possibilidade, mas essa é um pouco mais complexa, é um pouco mais difícil. Está prevista também lá na CLT, no artigo 483 da CLT, que é a famosa rescisão indireta. Mas o que é então a rescisão indireta? A rescisão indireta é como se fosse uma justa causa que o empregado dá ao empregador. Dentre a justa causa e rescisão indireta, entenda o seguinte: são questões extremamente graves que desaguam numa rescisão motivada. É isso, por isso que a gente fala por justo motivo. E ela pode ser, então, tanto do empregador para o empregado, a famosa justa causa, como também pode ser
a rescisão indireta, que é como se fosse uma justa causa que o empregado dá para a empresa. Mas isso tem que cumprir uma série de requisitos. Então lá, quando a gente abre o artigo 483 da CLT, ele diz quais são as hipóteses que pode se configurar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. E se reconhecida essa rescisão indireta, aí sim, o empregado vai receber a multa dos 40%, o aviso prévio na sua integralidade, vai poder soerguer todo o saldo do FGTS, inclusive ter acesso ao seguro-desemprego. Mas volto a dizer, é uma questão que não é fácil, tem que ser algo de fato grave. Mas aí você pode me perguntar, Tiago, que situação grave que pode ensejar essa rescisão indireta? Veja, a imposição de metas extremamente inatingíveis, né? Uma pressão de trabalho muito grande, o próprio assédio moral, assédio sexual, descumprimento de obrigações contratuais, por exemplo, deixar o empregador de depositar por algum tempo fundo de garantia, deixar o empregador de pagar salários, esse rigor excessivo, né, nós comentamos aqui. Então, existe uma série de condições que podem ser enquadradas, mas volto a dizer, não é fácil assim. Então, se você está pensando aí em sair da empresa, se você está pensando, se você está descontente com o seu trabalho, você precisa de fato analisar e saber se existe esta possibilidade de rescisão indireta. Naturalmente, que quando a gente faz uma rescisão indireta, ela não é algo que é aceita normalmente pelo empregador. Sempre isso vai... eu digo que não é obrigatório porque a lei não diz que é obrigatório, mas a prática nos ensina isso, né? A prática nos traz a experiência que a gente vive no dia a dia, na advocacia trabalhista, nos traz isso. O reconhecimento de uma rescisão indireta, via de regra, ele só vai ocorrer via judicial. Ou seja, você vai parar de trabalhar ou vai continuar trabalhando e ajuizar a ação, a depender do que nós formos tratar dentro desse processo, né? E tem que esperar isso ser avaliado pelo Poder Judiciário, então nós vamos ter que distribuir uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, a empresa vai ser notificada, vai apresentar a sua defesa, o juiz vai sentenciar e nessa sentença pode ser que ele reconheça ou não a rescisão indireta do contrato de trabalho. Dificilmente, eu nunca vi, ao longo de mais de 16 anos de experiência na advocacia trabalhista, eu nunca vi nenhuma empresa reconhecer, sem um processo judicial, uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Portanto, é algo que tem que se pensar bastante, né? Porque às vezes a gente está descontente com o trabalho, mas esse descontentamento, ele não advém de descumprimento contratual, descumprimento da lei, ou mesmo uma pressão exacerbada de trabalho, né? Um assédio moral, um assédio sexual, não. Nós não temos essa condição. É simplesmente porque o empregado está descontente, quer buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho, mas fica com receio de pedir a demissão. Lembrando também que quando o empregado pede demissão, a empresa pode descontar o aviso prévio, que corresponde a 30 dias de salário, né? A um mês de salário aí. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes vai pedir a demissão e não vai cumprir o aviso prévio, a empresa pode sim descontar o correspondente ao salário, né, que você tem ali dentro do mês. Então, sempre muita cautela na hora de se pensar como é que vai ter essa extinção do contrato de trabalho. Penso eu que o meio termo de tudo isso é tentar sentar e conversar com o empregador e partir para essa extinção do contrato por mútuo acordo. Também me perguntam, muitas vezes, a respeito dessa questão de devolução da multa dos 40% ou devolução do aviso prévio. Veja, isso na legislação trabalhista não existe, tá? Isso é um acordo às margens da lei, é um acordo fraudulento, né? Não existe essa possibilidade do empregador te mandar embora e depois você devolver a multa dos 40% ou devolver o aviso prévio. Isso definitivamente não existe. Ah, mas Tiago, eu sei de empresas que fazem isso. Sim, pode ser até que façam dessa forma, mas essa forma não corresponde ao que está na lei. Então isso é um grande problema, até porque se eventualmente você resolver entrar com uma ação trabalhista contra essa empresa, veja, vocês fizeram algo que é ilegal, que não pode. Então como é que nós vamos articular isso dentro de um processo, né? Então fica aí a dica.
Quer sair da empresa? Poxa, mas não quer ter prejuízo, não quer que haja o desconto lá do aviso prévio? Busque a via alternativa, que é a extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo. Ah, vai receber metade do aviso prévio, metade do FGTS, só saca uma parte do FGTS, né, os 80%, conforme eu mencionei, mas eu não vou ter direito ao seguro-desemprego? São coisas que a gente vai ter que assumir de fato, mas que faça tudo dentro da legalidade. O que a gente não pode é correr às margens da lei aí, e de uma certa maneira, quando está descontente e vai fazer o pedido de demissão, também ou a extinção, né, pelo mútuo acordo, não tem que arcar aí com aviso prévio e de uma certa forma acaba ganhando um pouquinho mais, o empregado acaba ganhando um pouquinho mais aí, fazendo a extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo. Beleza? Então, fica a dica aí e segue a gente está sempre compartilhando uns vídeos, tentando dar uma orientada no pessoal, como é que funciona aí o dia a dia do direito do trabalho. Um grande abraço!